Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? Então vamos para mais o início de uma sessão e vamos fazer a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por mais estes momentos em que nos recolhemos em prece, em vibrações de amor a todos aqueles que necessitam. Que possamos espalhar o amor, a harmonia, possamos envolver amorosamente a todos aqueles que passam por dificuldades, por sofrimentos. Que eles consigam ter neste momento o auxílio do plano maior, o conforto espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos faça melhor do que ontem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças te damos. Então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor, a justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 5 e 6 a 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas 6, 21. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Então, estas passagens do Evangelho estão nas bem-aventuranças, e é um trecho, do Sermão do Monte, para quem quiser, ler com mais profundidade. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Então, para as pessoas, porque existem pessoas que acreditam que nós só temos uma vida, que é por isso que devemos usufruir, curtir, se divertir apenas nesta vida, porque só ela existe. Então, para estas pessoas, Jesus nos diz que seria para as vidas futuras, E aí é um contrassenso para essas pessoas. Mais do que isso, seria uma enganação, Porque quando esse espírito, ao desencarnar, ver que tudo aquilo que ele viveu nessa encarnação, ele ainda vai ter, outras para sofrer, para resgatar os seus débitos, enfim, vai ser um ledo engano. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz.
Disse que é para ter mais mérito. Então, por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Tá? É porque nós criamos todo esse processo, todo esse sofrimento. Então, na nossa vida evolutiva, a gente, para ser feliz, nós temos que valorizar aquele processo. Então, é para se ter mais mérito, é para se conquistar ali, né, a experiência vivida e valorizar tudo o que temos vivido. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Então, hoje mesmo a gente observa no planeta Terra essa desigualdade sem igual. E aí vem esse questionamento: por que uns têm tanto e outros não têm? Por que uns sofrem tantos e outros não, né? E, logicamente, que a explicação está em vidas passadas, né, onde nós construímos a nossa trilha, né, o nosso caminho, e a cada um segundo as suas obras. Porque o que nós fizemos, o que nós fomos construindo com amor, com dedicação, é lógico que aquilo vai sendo um lado positivo na nossa caminhada evolutiva. Mas aquilo que vamos construindo com desamor, com orgulho, com egoísmo, com os vários sentimentos negativos, vai traçando pontos que nós devemos resgatar em outras encarnações, que nós devemos modificar, e daí a causa, né, das aflições naquela encarnação. E Deus, soberano e justo, vai nos colocar desta maneira, né? Ele vai nos propiciar momentos onde a gente terá essa desigualdade, porque a cada um segundo as suas obras. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Muitos às vezes questionam, né? Por que Deus me dá isso? Mas na verdade não é Deus, né? Somos nós que criamos essas situações e agora o processo de valorização delas. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus, né? Então, nós devemos ver estes atributos de Deus para que ocorra essa justiça das aflições, mesmo que estejamos passando nos maiores sofrimentos. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. Então, para uns ele vai ter uma conduta e para outros outra. Isto não seria a sua justiça. Isso não seria a bondade para conosco. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficiente maduros para compreendê-la. Então, a cada tempo que passa, a cada encarnação, nós vamos observando melhor a situação, a nossa situação. Os inimigos, nós vamos tentando melhorar, né, ali a nossa relação com eles, acabam tolerando-nos e aceitando, vendo a nossa busca de melhoria, nossa conquista de melhoria. Então, tudo vai se acertando diante, né,
mudanças que temos que mostrar e porque nós vamos nos tornando mais maduros. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, essa doutrina tão maravilhosa que vem nos esclarecer que existe aí uma lei de causa e efeito. E aí tudo vai, né, transitar por esse caminho na nossa caminhada evolutiva, ok? Então, este foi o Evangelho e existe lá no Livro dos Espíritos um capítulo 9, que é a Lei de Igualdade. Então, nós vamos complementar a nossa leitura com algumas questões que nos falam justamente sobre isso. Então, igualdade natural. Questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, aquela imparcialidade de Deus está a resposta nessa questão, né, que os Espíritos nos dão. Todos, né, somos iguais perante a lei de Deus. E se o nosso sol nasce para um, nasce para todos, né? Se chove para um, chove para todos. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então, ao nascermos, todos nascemos iguais, não é? O que vai diferenciar é que, às vezes, um é no hospital muito, né, com grandes especialidades, ali com todos os recursos, e o outro não, vai nascer numa simplicidade. Vamos morrer? Todos vamos morrer da mesma maneira, quero dizer assim, desencarnarmos com o corpo igual, né? Não temos ali outras, a não ser que o sepultamento seja, né, com muita glória, com muita coisa, e outros mais simples, mas todos perante a morte somos, e a vida, né, o nascimento, somos iguais. O item 3, desigualdades sociais, questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Então, não, a desigualdade social não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus. A questão 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não há vez desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, nós estamos vendo, né, que o planeta Terra está passando por esses momentos difíceis, quanta gente ajudando, sendo solidário às pessoas que não têm condições. Então, isso já é um grande passo para essa modificação e essa igualdade de bens materiais se dissolver. Mas ainda precisa muito, né? Mas é uma conquista que o ser humano vai conseguir. E a questão 807 que diz: que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem um anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, né, por isso que é importante o quanto antes a gente se remodelar,
porque nós vamos ter que sofrer para valorizarmos essa oportunidade, né, de não nos sentirmos tão egoístas, tão orgulhosos da posição social que temos, né? Sermos humildes, que isso é uma humildade, é uma busca na encarnação muito, uma das provas mais difíceis de se obter. Então, que nós possamos conseguir, né, pouco a pouco, lentamente, já ir conquistando, né, esse sentimento aí tão sublime, certo? Porque senão pagaremos, né, essas situações, esses sentimentos, na busca desses sentimentos nas outras encarnações. Tudo bem, gente? Então, leiam esse capítulo, porque ainda do Livro dos Espíritos, porque ele vai trazer mais informações, né, a respeito dessas desigualdades que existem, né? Ou melhor, o capítulo da Lei da Igualdade, tá bom? Espero ter colaborado com algum ponto aí, né, de esclarecimento. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham um bom final de semana. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe esse nosso encontro de hoje. E nós trouxemos hoje do livro Nas Pegadas do Mestre, que é um livro escrito por Vinícius, em que ele fala sobre o estrebilho fatal. Segundo o dicionário, estrebilho significa uma palavra, uma frase, uma expressão que um indivíduo repete frequentemente, né? Ou um bordão. Nós vamos entender aqui num contexto por que ele deu esse nome a esse texto de o estrebilho fatal. Então Vinícius nos diz: é muito comum ouvirmos aqui e acolá esse estrebilho. Se eu fosse rico, bem sei o que faria. Ao pé de mim, jamais haveria necessitados, mas eu sou pobre, nada posso fazer. Se eu tivesse instrução, se soubesse falar, discorrer com acerto e precisão, defenderia com denodo e coragem a causa do bem e do direito, da verdade e da justiça. Mas eu não tenho saber algum. Eu vi-me impossibilitado por isso ou por aquilo de estudar e de me instruir. Portanto, o que posso fazer? Se eu fosse médico, ocupar-me-ia de preferência em atender com carinho e solicitude aos enfermos pobres, esses desfavorecidos da fortuna que vivem desprezados e sucumbem inúmeras vezes à míngua de assistência. Mas eu não sei curar, ignoro de todo a ciência do esculápio, da medicina, o que hei de fazer? Se eu ocupasse uma posição saliente, de destaque na sociedade, se tivesse prestígio perante os que governam, muitas iniquidades, muitas injustiças eu saberia evitar. Muitos abusos saberia prevenir, mas eu não tenho influência alguma. O que posso logo fazer? Se eu dispusesse de tempo, ocupar-me-ia das coisas espirituais. Procuraria elucidar, desenvolver as faculdades do meu espírito. Investigaria o campo infinito do ignoto, do desconhecido. De todos os conhecimentos que conquistasse, faria coparticipantes o maior número possível de pessoas. Mas, infelizmente, não tenho tempo. Se eu fosse um industrial ou comerciante, tornaria os operários e caixeiros em meus interessados. Mas ai de mim, que vivo lutando pela vida. Se eu fosse um profeta, alega ainda um derradeiro. Procederia com o máximo escrúpulo, obraria, realizaria prodígios em benefício da humanidade. E onde iríamos parar se continuássemos a declinar o infadonho estrebilho da condicional? Se eu fosse, se eu tivesse.
Então vejam que a palavra que sistematicamente se repete aqui é o se, né? Se eu fosse, se eu tivesse. Ele diz aqui, né, que se fosse, se tivesse instrução, se soubesse falar, né, nós dizemos que se tivéssemos mais inteligência, poderíamos fazer muito mais, mas na realidade o que mais interessa, o que mais vale, o que mais traz ali o benefício não é a inteligência, não é a cultura, mas é a sabedoria. Frei Fabiano fala muito bem sobre isso, né? Que aqueles que não estudaram, que não tiveram a oportunidade do conhecimento, no entanto, são pessoas extremamente sábias, que na sua simplicidade falam um pouco, mas esse pouco diz muito, né? Clareia ali as ideias, ilumina o raciocínio, traz ali a compreensão de fatos ali aparentemente complexos, e mesmo pessoas que nunca frequentaram escolas, né? E Frei Fabiano diz que a cultura, ela vem de fora para dentro, mas a sabedoria, ela vem de dentro para fora, né? Então, nós às vezes atribuímos a nossa dificuldade de ajuda por falta de instrução, mas é claro que o estudo é extremamente importante, mas nada supera ali a boa vontade, nada supera o trabalho feito com amor, né? Nada supera então essa sabedoria que é usar, mesmo aquele que tem muita inteligência, é usar ali essa inteligência de maneira sensata, nunca se julgando superior a ninguém, né? Mas entendendo que se a pessoa tem aquela facilidade, para que ela compartilhe e ajude os outros a crescerem, né? E mesmo reforçando uma vez mais, há muitos que têm pouquíssima cultura, mas que têm uma sabedoria que acalma, que esclarece, que até encanta, né? E são pessoas muitas vezes discretas, silenciosas, mas que aquele pouco que é falado, né, tem ali a capacidade, tem o poder de abrir ali horizontes, de compreender aquilo que se passa com o outro. Ele fala em relação à medicina, né, se fosse médico, né, atenderia ali os pacientes, mas quantas pessoas cruzam os nossos caminhos doentes, seja do corpo, seja da alma, que estejam onde estivermos ali, nós temos, né, a condição de dar ali um pouco de atenção, ouvir. Às vezes um dos grandes remédios é ouvir ali o que um doente tem a dizer, ou mesmo ali a compra de um remédio quando isso não seja possível, enfim, né? A medicina é um sacerdócio, uma profissão tão importante, mas qualquer um ali ao longo da vida vai se deparar com muitos, como foi dito, doentes do corpo e da alma, que nós podemos ajudar. Ele diz aqui que se eu tivesse tempo, né, cuidaria das coisas espirituais. E nós sempre estamos esperando uma situação ideal. Se somos muito jovens, nós dizemos, não, essa questão de espiritualidade eu vou deixar para quando estiver na idade mais madura. E quando chegamos na idade mais madura, nós dizemos, estou cansado, tenho tantas preocupações, tantas obrigações, vou deixar isso para aqueles que são mais jovens. Enfim, corremos o risco de jamais encontrarmos um tempo ideal, porque não priorizamos isso, não percebemos, né, o quanto é importante ali o cultivo da espiritualidade, da sensibilidade, que podem e ajudam ali gradativamente a ir mudando ali o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Enfim, tempo, como é dito, é uma questão de prioridade, né? Se alguma coisa de fato é importante, nós vamos encontrar ali um tempo para aquilo que talvez nem seja tão agradável, mas aquilo muitas vezes é de grande importância
para nós ou para as pessoas que convivem conosco ou que encontramos ali ao longo do caminho. Ele fala, se eu fosse um industrial, um comerciante, né, eu trataria tão bem os meus funcionários. E nós nos perguntamos, será? Né? Será que de fato teríamos esse zelo, esse cuidado? Ou a nossa prioridade seria o acúmulo? E quantos aí são grandes industriais que fazem um trabalho belíssimo, né, que sustentam tantas e tantas famílias que dependem daquele trabalho, que de fato ali são quase que amigos ali dos funcionários, né? Mas outros tantos não, que mesmo tendo poucas condições, chegam ali a ter uma posição de destaque, a ter grandes empresas e correm o risco de esquecerem-se ali de tudo que passaram, né, de todas as suas raízes, preocupados agora somente ali na obtenção do dinheiro ou do poder. E Vinícius, aqui a gente vai resumindo um pouco, porque o tempo é tão longo, né? O tempo, aliás, é bem curto. Vinícius diz, porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer aquilo que podem. Porque não faz cada um o bem onde está e como se acha. Porque enxergam o dever alheio e não veem o seu próprio dever. Porque pretendem alterar a ordem que o destino de cada um tem estabelecido. Então ele nos leva a pensar, por que queremos fazer aquilo que não podemos e deixamos de fazer aquilo que podemos? Ou seja, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se eu tivesse mais saúde, se eu morasse em tal lugar, se tivesse mais apoio, eu poderia fazer tantas coisas, né? Mas pensando nisso, naquilo que eu não posso, eu desprezo, eu esqueço, eu não penso e muito menos realizo aquilo que eu posso, aquilo que já está nas minhas mãos. Portanto, é muito importante pensarmos, né? Não naquilo que gostaríamos de fazer, mas, sobretudo, naquilo que nós podemos. É comum as pessoas perguntarem, o que será que Deus espera de mim? Qual será a minha missão aqui na Terra? Quais são os projetos que eu me propus do outro lado e que a espiritualidade confia em mim? Mas talvez o primeiro passo seria pensar, o que está acontecendo nesse momento? Quais são as pessoas que estão me rodeando, como eu estou no meu trabalho, seja espiritual, seja material, quais são as influências que eu deixo naqueles com que eu convivo, né? Ou seja, pensarmos naquilo que já está acontecendo, que já está nas nossas mãos, que ali é o nosso trabalho mais imediato. Nós lembramos aquela frase que diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, façamos ali com boa vontade aquilo que a vida já nos apresenta. E assim nós vamos nos preparando gradativamente para trabalhos talvez um pouco maiores, né? Mas é começando, é dando o primeiro passo e exercitando fazer isso também com discrição, né? Com simplicidade, não buscando ali ou exigindo reconhecimentos, elogios, né? Então são esses exercícios de uma vida, ou aliás de muitas e muitas existências, mas nós temos que começar, né? Então ele diz, porventura Deus vai julgar o homem pelo que ele deixou de fazer por não poder? Ou ele o julgará por aquilo que deixou de fazer, podendo fazer? Então, nós vamos responder não por aquilo que nós não podemos fazer, ou não podemos fazer, mas por aquilo que nós deixamos de fazer, tendo ali as condições necessárias. O que importa, então, não é o que não podemos, o que mais importa e muito é o que podemos fazer. Portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for.
É verdade que todos podem alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram, né? Então, a vontade, o desejo, essa força ali motriz que nos impulsiona, que nos alavanca, né? E no Evangelho fala que os Espíritos nos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então vejam que interessante essa frase. Teremos toda a ajuda, teremos o amparo, teremos o estímulo, mas tudo isso só acontece se nós quisermos, né? Então eles dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então procuremos alimentar essa vontade, essa disposição, né? Mas nós só nos interessamos por aquilo que nós conhecemos e sabemos que aquilo vai nos fazer bem. Aí é que entra o estudo, é que entra o conhecimento, para que alargue ali a nossa percepção, nos traga a lucidez de percebermos e refletirmos: o que eu preciso, o que me faz bem. E mais uma vez reforçamos: muitas coisas podem nos fazer bem, mas muitas vezes elas podem não ser agradáveis, sobretudo num primeiro momento. É como alguém que está sedentário há tantos e tantos anos, que decide então começar uma atividade física. No início é difícil, é doloroso, né? Mal a pessoa consegue andar no dia seguinte, mas depois ali de repetidos exercícios, depois que aquilo se torna uma rotina, um hábito, a pessoa sente o bem que aquilo faz. Aquele desânimo inicial é substituído pela disposição, por energia. O corpo até pede ali o movimento, né? E trazendo para a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Talvez num primeiro momento pareça ser difícil, né? Talvez pareça ser ali inatingível, mas se nós não dermos o primeiro passo e tendo a consciência de que é natural que num processo de aprendizado hajam acertos, mas também haja acerto e também tenha-se ali os erros, as quedas, né? Isso faz parte o erro faz parte ali do aprendizado. Se nós temos essa consciência que mesmo errando nós não podemos parar, isso vai nos dar forças para que nós percebamos o ideal, né? O bem, o benefício, os ganhos que nós vamos ter ali, né? Primeiro pela consciência tranquila de estarmos fazendo algo, depois pelo fortalecimento, pela maturidade, percebendo que coisas que nos incomodavam tanto há um tempo atrás, elas já começam a não nos incomodar muito, porque vamos ganhando ali nova força, nova resistência, né? Isso, claro, sempre sintonizados ali a Deus, ao nosso Espírito protetor, que vai nos ajudar ali nessa caminhada. Então ele diz que o dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um aquilo que pode, o que deve, no momento. Ulteriormente, né, ou seja, posteriormente, à medida que lhe seja possível, fará o mais, fará melhor. Há pais que abandonam seus lares e seus filhos e andam pregando moral às massas. Insensatos. Pretendem fazer o mais sem fazer o menos. Pretendem atingir o dever longínquo antes de haverem cumprido o dever imediato. Evangelizadores aos que pretendem doutrinar homens e espíritos sem buscar a cura dos próprios defeitos. Loucos. Querem aperfeiçoar ao trem aos outros, né, sem primeiramente se aperfeiçoarem a si mesmos. Querem dar antes de possuir. Tal como somos e como estamos, cumpramos então o dever conforme ele se vai nos apresentando na ocasião, segundo as luzes da nossa consciência, espelho fiel onde a justiça indefectível de Deus se reflete. Abaixo os fatais estribilhos, se eu fosse, se eu tivesse. Então fica aí para a nossa reflexão esse texto, né, para que a gente deixe um pouco essas expressões se isso, se aquilo, se eu tivesse, se eu fosse, se os outros me ajudassem, me compreendessem, e façamos então, ainda que pouco, né,
aquele ditado que fala que o pouco com Deus é muito, ou seja, o pouco com boa vontade, o pouco com amor, é uma semente ali que germina, é uma flor que exala esse seu perfume, e tudo isso, se pudermos exercitar tudo isso de uma maneira serena, discreta, isso vai ser de grande valia para nós e para todos que convivemos. Então, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare. Nós encerramos então, gratos, sempre gratos ao nosso Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.